Desvendando dúvidas. Prezados amigos do Ideal Espírita, quero aqui fazer uma desmistificação com relação à data limite do dia 20 de julho de 2019, no próximo sábado, predita por pessoas sem escrúpulos, alegando que Chico Xavier havia predito no programa Pinga Fogo na década de 70, e muito falado hoje, muito discutido hoje pela mídia nos últimos tempos. Não estariam essas pessoas colocando todo este contexto da data limite na boca de Chico Xavier? O que daria maior ibope, credibilidade, uma vez que sabemos que doutrinariamente o tempo não existe para o espírito. Menos ainda em se tratando de datar acontecimentos. Exemplo, data limite, dia 20 de julho de 2019, no próximo sábado. O que vai acontecer no dia 20 de julho de 2019, meus amigos? Vai acontecer tudo. Tudo. Tudo que eu e vocês trabalharem para fazer acontecer, tudo que nós causarmos a partir de agora que você está ouvindo esse vídeo, durante todo esse tempo, essa semana inteira, vai estar trabalhando todos nós para fazer acontecer tudo. Porque todos os fatos que acontecerão no sábado dependerá de tudo que nós fizermos a partir de então. Os acontecimentos não estão presos à linha do tempo. Os acontecimentos não estão presos cronologicamente. Eles não estão sob o tempo. Eles dependem dos fatos que nós provocamos, que nós agimos. Então, está em nossas mãos os acontecimentos para sábado, 20 de julho de 2019. Agora, pegaram pesado para cima do Chico, colocando tudo na boca dele. No programa da Pinga Fogo, na década de 70, o Chico falou algumas coisas, mas não falou em data limite. Ele não falou absolutamente hora nenhuma que no dia 20 de julho de 2019 aconteceria a data limite, aconteceria N situações. Ele não falou isso. Colocaram isso na boca dele, dizendo que ele falou que a data limite teria o seu prazo no dia 20 de julho de 2019. Não. Eu vou mostrar aqui pequenos trechos de um vídeo do Pinga Fogo, na onde você vai ouvir, com as palavras do Chico Xavier, as colocações que eu acredito que pessoas estão equivocadas. Pessoas dizendo que viveu com Chico um certo período, que ouviu do Chico isso, ouviu do Chico daquilo. Eu acredito o seguinte, há muita fantasia por aí. Eu acho que pessoas, estão querendo realmente comprometer a integridade moral, logística de um homem singular, um homem simples, um homem pelo qual eu como modelo de espírita a ser seguido. Um homem que merece todo o nosso respeito, Francisco Cândido Xavier. Nós não podemos colocar na boca dele nada, dizendo que Chico falou isso, que Chico falou aquilo. Então, vou apresentar para vocês aqui o que realmente ele falou. Os messiânicos também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza.
Mas, para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Espacial, quando Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam
estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz do... Então, dessa vez, eu acredito que alguém pegou pesado aí, tá? Colocando esse assunto tão controvertido hoje pela mídia, né? Que nesse dia 20 de julho de 2019, nós teríamos uma série de acontecimentos espantosos para iniciar, então, essa data limite. Por ocasião da chegada do homem à Lua, no dia 20 de julho de 1969, certo? Chico colocou que haveria uma série de acontecimentos a partir daquela data, se num prazo de 50 anos, os países, que fizessem uma evolução moral e que aprendessem a conviver em paz entre si, sem provocar uma guerra de extermínio total, quer dizer, uma terceira guerra mundial, haveria um grande avanço tecnológico, um grande avanço para a medicina, um grande avanço do homem no campo da ciência e da tecnologia. Tá? Agora, eu deixei aqui frisado em azul, no letreiro, que alguém colocou na boca do Chico, e o Chico não falou isso, que aconteceria uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Ele não colocou isso, que essa reunião teria uma decisão sobre os destinos do homem na face da Terra. O Chico só colocou isso quando foi perguntado a ele a primeira vez com relação à nova era. Ele disse que a nova era seria um fato, uma consequência de tudo e de uma ordem harmônica da própria natureza, que o homem estaria trabalhando para essa nova era. E o marco foi ali a partir daquele dia 20 de julho de 1969, que foi aquele pequeno passo para o homem e um grande avanço para a humanidade, quando ficou no solo da Lua a primeira pegada do homem, num satélite, num solo onde o homem nunca pisou. Então, aquilo ali foi um marco para o avanço científico e tecnológico. E ele não colocou que essa data teria um prazo para culminar numa data limite. Absolutamente que não. A colocação de que Jesus Cristo estaria, pela terceira vez, reunido na atmosfera da Terra, para decidir o destino da humanidade terrestre, nós podemos até concordar, uma vez que está demonstrada no capítulo 24 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Mas Chico Xavier não citou isso. Alguém colocou isso na boca dele. Tá? Vamos lá. Se assim convivesse até a data limite, a humanidade estaria, a partir de então, pronta para entrar numa nova era da sua existência. Efeitos magníficos seriam verificados por toda parte. Inclusive os nossos irmãos de outros planetas estariam autorizados expressamente a se apresentar publicamente, oficialmente, aos habitantes do planeta Terra. Isso ele falou assim, com esse avanço tecnológico,
sim, da ciência, da tecnologia, que haveria um grande desenvolvimento científico e tecnológico, que a medicina terrena chegaria a resultados surpreendentes com relação às doenças, que a humanidade estaria avançando intelectualmente, e que a nova era, então, teria realmente essa situação toda, fruto de nossas ações, que não estaria na linha do tempo, que não estaria sob o tempo. Cronologicamente, não. O tempo não existe. Eu vou demonstrar para vocês aqui, dentro da literatura espírita, que o tempo não existe. Tá bom? As coisas, os fatos, não dependem do tempo. Não está sob a ordem cronológica. Está de acordo com as nossas ações. O que vai acontecer sábado que vem, dia 20 de julho de 2019? Tudo vai acontecer. Tudo que eu e vocês aí estiverem trabalhando para fazer acontecer no sábado que vem, no dia 20 de julho de 2019. Porque todos os fatos que vão desenrolar nesse sábado, no dia 20 de julho de 2019, vai depender de tudo que eu estou fazendo aqui agora, que você também está fazendo aí. Dependerá de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossas palavras, de nossos atos. Então, meus amigos, os acontecimentos dependem de nós. Somos nós que construímos e escrevemos a nossa história. As predições, elas não acontecem pelo fato de estar sob a linha do tempo. As previsões podem acontecer se nós trabalharmos para fazer acontecerem o que está previsto. Se eu e você estiver trabalhando para o progresso da humanidade, certamente, sábado, dia 20 de julho de 2019, já estaremos bastante avançados naquilo em que nós avançarmos, cientificamente, tecnologicamente, moralmente, espiritualmente. Mas se nós não fizermos nenhum progresso a partir de então, desse momento que eu estou conversando com vocês, os fatos vão acontecer na medida em que nossas ações os fizerem sucederem. Então, essa sucessão dos fatos, o homem chama de tempo. Não, isso não é tempo. Isto é ações, consequências de nossas ações. É lei de causa e efeito. É consequências, é causa e efeito, e não tempo. Eu quero comentar com vocês o que está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida, da matéria em ignição para a formação do nosso planeta. E a segunda vez foi quando decidia a vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Muito bem. Isso está escrito lá no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, certamente. Agora, meus amigos, um outro comentário foi feito mais para o final do livro, lá no capítulo 24, quando Emmanuel vai falar novamente, reunir-se-á de novo
à sociedade celeste, pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir nossa humanidade, decidindo novamente sobre o destino do nosso mundo. Por que tomando novas decisões? Porque a humanidade, nesse interim todo, não fizera tamanho progresso. Então precisava se discutir novamente novas medidas que pudessem ser adotadas, não para estipular uma data limite decisiva, mas para dar realmente a nós brasileiros, a nós estrangeiros, a nós que vivemos no planeta Terra, oportunidades de mudarmos realmente a nossa condição intelecto-moral, a nossa condição espiritual, porque não fizemos um progresso do tamanho necessário. Então Jesus reuniu, sim, pela terceira vez. Eu não sei para dizer para você com data certa, tá? Porque essas datas, elas são desprezíveis de fundamentação. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no Livro dos Espíritos, tá bom? Que resultará desse conclave dos anjos do infinito. O que vai resultar desta reunião desses espíritos angelicais que são responsáveis pelo sistema solar, pelo planeta Terra? O que Jesus decidiu para nós? Deus, só Ele o sabe. Eu não sei, você aí não sabe, que está falando em data limite para sábado que vem, dia 20 de julho de 2019, viu? Só Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, meu amigo, para de colocar coisas na cabeça das pessoas. Isso é um tipo de terrorismo. Isso, de colocar coisas que dão acontecimentos espantosos, surpreendentes. Isso é causar pânico, temor nas pessoas. Fica parecendo que sábado que vem, dia 20 de julho, vai acontecer uma terceira guerra mundial, vai cair um meteoro na Terra, vai explodir uma bomba atômica, o mundo vai acabar, todos vão morrer, que é uma data limite. Então, para de colocar dizendo que Chico falou isso. Estou mostrando para vocês aqui que realmente está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1 e no capítulo 24, que as potências celestes reuniriam mais uma vez, pela terceira vez, para novamente tomar novas decisões para ver o que poderia nos proporcionar de ajuda. Certo? A data limite da qual estão falando aí, eu vou dizer qual que é a sua data limite, qual que é a minha data limite. É que é o momento em que eu realmente resolver a tomar decisões, certo? Para modificar a minha vida, modificar os meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, despir o homem velho que é em mim e vestir o traje novo, do homem novo, conforme Paulo de Tarso nos coloca, renova-te sempre, ainda que o homem exterior se corrompa, acima de tudo, o homem interior se transforme dia a dia. Então a data limite é aquela data pela qual você vai decidir, a partir de então, você se tornar esse homem novo. É isso que é data limite. Ela pode ser amanhã, ela pode ser depois da manhã, ela pode ser muito antes do dia 20, ela pode ser no dia 20 do ano que vem, 2020, ela pode ser daqui a 10 anos, ela pode ser daqui a 20 anos, porque vai depender de cada um de nós. Não é o tempo que vai regular as minhas atitudes, não é o tempo que controla os meus atos, minhas ações, meus pensamentos, não, ele não existe. É eu que provoco. Então, no dia 20 de julho de 2019, vai acontecer tudo que nós trabalharmos para fazer acontecer. Então, por isso que você não pode esquecer que a data limite, ela é sine qua non, ela depende de cada um de nós, é o momento que você vai escolher para fazer com que esse homem novo saia de dentro de você
E você então começa esse grande progresso intelectual, tecnológico, científico, mas o progresso moral acima de tudo, o progresso espiritual. E não, esse momento de vai soar o gongo celeste, né? Um sino, um sinal, uma corneta vai tocar, e a partir de então, tudo vai mudar num passo de mágica, numa varinha de condão que você vai bater. Não! São atitudes. O que a doutrina pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta Terra, planeta de provas de expiação para o de regeneração? Fez essa pergunta lá no livro Plantão de Respostas. E um suposto Emmanuel, que eu acredito não ser o Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, alguém respondeu. Está no livro. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Aqui eu concordo. Até aqui eu acredito que foi Emmanuel que respondeu. Aí continua a resposta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. Você acredita que Emmanuel cometeria essa gáfia, esse grande equívoco, dizer que no ano 2057 a Terra, o mundo que está alojado nela, que não é um mundo de provas e expiações, certo? É um mundo de expiação no singular e prova no plural, ao contrário, tá bom? E que ele passaria para um mundo regenerador, quer dizer, de regeneração, no ano 2057, daqui 38 anos, eu e vocês fariam tamanha transformação intelecto-moral para começar então esse mundo regenerador, de regeneração. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Concordo? Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho, concordo. Que somente as atitudes nossas, na caridade, que é a prática do amor, levaria cada um de nós individualmente, e não todos simultaneamente, num passo de mágica, num mundo de regeneração. Porque essa regeneração, ela é individual, sine qua non, coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês. Então é individual. Essa regeneração, ela não é uma coisa coletiva de uma vez, de um tocar do clarim do universo, e tudo mudaria num passo de mágica. Não. Vai depender de tudo que nós galgarmos a partir de então. Então, eu acredito que muita gente já vive aqui agora, tá? Junho, julho, agosto, até dezembro, até o ano que vem, isso. Um mundo de regeneração vai depender de nossas ações, de ontem, da agora, de amanhã. Se nós trabalharmos para fazer essa transformação interior, a regeneração é dentro de nós. É o mundo, não é o planeta, é o mundo que passará pela regeneração. Então seremos nós os seres regenerados a partir de nossas ações. Não está sob a linha do tempo. Eu não concordo aqui dessa breve colocação, isso, de que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. Eu concordo com a demais colocação de Emmanuel, mas essa data aqui eu discordo. Eu acredito até que não foi dele. Isso aqui talvez foi colocado, não sei como. Porque na pergunta 240 do Livro dos Espíritos, perguntou o seguinte: a duração, os Espíritos a compreendem como nós? Não. Não é daí. E vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Então veja bem o seguinte: o tempo não existe. O tempo não passa como passa lá e passa aqui,
porque não existe lá e nem aqui o tempo, tá? Por isso que está dizendo aqui, quando se trata de datas e épocas, fica desprezível mais ainda a linha do tempo, a cronologia dos fatos. Ora nota após a pergunta 240, para depois você não sair por aí falando balelas, falando bobagem, botando na boca do Chico Xavier. Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Meu amigo, tempo não existe. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Olha só, a outra pergunta. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Então, quer dizer, os espíritos na erraticidade, eles fazem uma precisão do momento presente mais do que nós aqui no planeta Terra, encarnados? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego, que não vê. Os espíritos veem o que não vedes. Então, quer dizer, os espíritos veem tudo em redor de nós, o que nós não podemos ver. Certo? Tudo apreciam, pois, diversamente, do modo porque o fazeis. Mas também isso depende da elevação desses espíritos na erraticidade. Não é qualquer um que terá realmente uma cognição, uma cosmovisão das possibilidades dos fatos de amanhã, das predições dos acontecimentos futuros que dependem do presente. Ô, meu amigo, eu não posso mudar o passado. O passado, quando eu falo dele, ele é presente. O futuro não existe ainda, certo? O futuro é uma consequência do presente. Só existe o momento presente. Eu não posso mudar o passado, porque ele não existe mais. Ele se torna presente. O futuro não existe, porque ele depende do momento presente, de minhas ações. Ele não está submetido à linha do tempo. Ele está submetido às minhas ações, às suas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Nós possamos provocar esse futuro. O futuro é a projeção do presente. O presente seria a causa. O futuro, efeito. Então, o efeito não existe sem a causa. E a causa sempre leva ao efeito como consequência. E o futuro? Os Espíritos conhecem? Pergunta 243 do Livro dos Espíritos. Ainda, isso depende da elevação que tenha conquistado os Espíritos. Muitas vezes apenas o entreveem. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Como que vai revelá-lo? Certo? Se ele ainda não existe, nós podemos premeditá-lo baseado em estatísticas de probabilidades. Certo? Probabilidades. Se nós fizermos uma estatística das probabilidades, nós podemos fazer uma predição de possibilidades, que pode culminar, depende desse aqui e agora, dessas ações daqui e agora, até a suposta predição, certo? Quando vai acontecer, vai depender de minhas atitudes, das nossas atitudes, das suas atitudes. Quando o veio, parece-lhes presente, tá? À medida que se aproxima de Deus. Então veja bem, tanto mais claramente o Espírito percebe as coisas do Espírito. O Espírito descortina o futuro, porque ele vê numa cosmovisão elevada das possibilidades dos fatos desenrolarem e culminarem em novos fatos, fatos que dependerão de todos nós em nossas ações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva para o futuro de nosso acontecimento, porque depende de mim, depende de vocês,
não depende de Deus, certo? Deus está como condição de causa, Ele é o Criador, e nós somos o efeito, nós somos a criação. Para que tal aconteça, precisa que ao cabo de múltiplas existências lhe haja integrado nele. Então é preciso que nós venhamos vivenciar dia a dia, para que a nossa história seja escrita, e que ela vai culminar em fatos novos, futuros, dependendo dos fatos presentes, desse momento. Por isso que o futuro ainda não existe. E depende de tudo que no presente, como causa, nós realmente projetarmos, agirmos, como consequência, o efeito, aí está o resultado, que é possibilidades e possibilidades, porque o nosso mundo é de probabilidades. É um mundo de possibilidades. Não é o mundo fadado a este ou aquele acontecimento. Não é fatalidade, certo? Não é fatalidade. Depende de tudo aquilo que nós fizemos agora. Sobre pergunta 243 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então veja bem, está muito clara a resposta. Deus pode, porque Ele sabe, certo? De tudo do início, de tudo do presente e de tudo do futuro. Porque Ele é causa e nós somos o efeito. Agora, os espíritos não podem predizer tudo. Há limites, porque não está ao alcance deles, certo? Porque os fatos não dependem deles, depende de nós, que somos a causa dos fatos. Somos o quê? Nós somos o objeto, certo? Nós somos o quê? O efeito. Então, objeto e efeito. Isso. Serão aquelas pessoas que nós vamos colher o que nós plantarmos agora. Pode o futuro ser revelado ao homem? Pergunta 868 do Livro dos Espíritos. Preste bem atenção. Em princípio, o futuro lhe é oculto. E só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Veja bem. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, para que preocupar com ela? Inútil ocupar-se com ela. Ou então procuraria obstar o que fizesse acontecer. Se eu soubesse amanhã que eu passaria por determinada situação, certo? Eu até poderia evitá-la, deixar acontecer, né? Não, eu evitaria ela hoje, porque eu tendo conhecimento do que sucederia amanhã, consequentemente, na linha do tempo, o presente momento agora, eu trabalharia para que não acontecesse. Então, certamente, se eu adivinhasse, se eu soubesse amanhã, segunda-feira, né, do que vai acontecer amanhã, eu trabalharia para negligenciar o presente, certo? Seria uma negligência do presente. Então, eu sou livre em minhas ações. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas que desejaria opor-se. Então, eu poderia muito bem, a partir de que agora, opor um acontecimento que vai culminar amanhã. Então, eu vou trabalhar hoje, certo? Amanhã eu vou tomar novas medidas, ficar mais vigilante, mais atento, para não deixar acontecer um fato, né, que eu não desejaria acontecer comigo. Assim que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência.
certo? É você, e eu, somos nós que somos causa e objeto ao mesmo instante, certo? Se você pegar a pergunta 258 e a 259 do Livro dos Espíritos. Der uma lida, você vai entender de que quando aqui nós encarnamos, nós não escolhemos as provas, nós escolhemos a natureza das provas. Por que a natureza? Porque estando nós aqui, nós somos suscetíveis das vicissitudes da existência corporal, somos o quê? Suscetíveis da educação dos nossos progenitores, dos nossos professores, da cultura, certo? Da região na onde nós moramos, das circunstâncias. Amigo, não estamos fadados, não há fatalidade nas nossas vidas. Tudo depende de nós. Chegamos aqui porque elegemos a natureza das provas. Estando nós aqui, estamos aqui para mudar tudo. Não deixar acontecer aquilo que causa ontem, como consequência hoje, certo? Consequência amanhã. Por isso que quando eu escolho a natureza, eu devo trabalhar para fazer acontecer as coisas salutares, as coisas boas, as coisas benéficas, fazendo bem, praticando o amor, a caridade. O futuro está em nossas mãos. Depende unicamente de nossas atitudes do presente. Nossos destinos não estão escritos nas estrelas, como se bem pretendem muitos. O comum das pessoas é justamente culpar a má estrela. Não culpa a má estrela, tá? Culpa você. Se amanhã fatos novos vier suceder com você, fatos desagradáveis, você é causa e objeto. Não culpa a estrela, a sua má estrela, porque o seu destino, eu falo aqui, destino é direção. Direção que você dá aos seus atos. Qual que é a direção? Frente e acima, boa. Mas se for somente a frente, não é boa. Tá? É preciso que a direção que você dá às suas atitudes seja sempre à frente e acima, na vertical. Progresso intelecto moral. Chamamos o quê? De evolução. Comparemos o eco, tá, do som, para entendermos que a resposta sempre vem na medida certa de quem e a enviou para quem. O eco, quando nós emitimos uma voz, um grito, ele vai lá e reflete e volta para nós. Assim também são as nossas ações. Só que nossas ações, elas nem precisam ir lá para voltar. Quando feitas, elas já permanecem conosco. Porque o resultado de nossas ações é a nós mesmos essas ações, a mais ninguém. Por isso que essa ideia do eco, somos nós mesmos que refletimos os nossos atos. Somos nós mesmos que retratamos os nossos atos. Atos que nós emitimos, como um som que nós emitimos, ele reverbera. Então, nossas ações também, elas reverberam pelo princípio de lei de causa e efeito, que está assentado em cima do princípio de ação e reação. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe, então, atentamente o que você está emitindo. Então, modifica o que você está emitindo. E você vai ver que a resposta, a reverberação da sua atitude será realmente modificada também. Para cada atitude boa, a reação sempre será salutar. Mas para cada atitude ruim, má, o resultado não é salutar. Ele digamos assim, desagradável. E será sempre ruim. O que denominamos passado é apenas a lembrança de condições inferiores por onde nós já transitamos.
estamos agora recapturando no presente para aprendermos a fazer corretamente o que outrora nós não fizemos e devemos fazer agora corretamente. Passado é tudo, presente é tudo, futuro é tudo. O passado está em nós pelo presente em que vivemos. Pensar no passado somente acontece no presente. Então, esse presente não é mais passado, e sim o momento presente. O futuro está em nós pelo presente em que vivemos. Pensar no futuro somente acontece no presente. Então, esse futuro dependerá somente do momento presente. Pois ele é uma projeção somente do presente. Cada pessoa constrói o seu próprio futuro. Conhecendo o seu caráter do indivíduo, pode-se facilmente predizer a sorte que o aguarda na trilha a tomar. O que quis dizer os Espíritos no capítulo 16 do livro Agente de Allan Kardec, intitulado Da Teoria da Presciência? A resposta foi que o futuro ainda não existe, mas que pode ser previsto baseado no presente e nas probabilidades, estatisticamente, deste presente, sendo nós mesmos construtores do nosso futuro. Então, meu amigo, nós somos artesãos de nós mesmos. Nós esculpimos o nosso futuro. A todo instante, a todo dia, nós estamos realmente construindo esse homem do futuro. Porque na linha do tempo, vocês estão vendo aí, está aí o presente, a flecha em amarelo, está parada. A suposta linha do tempo, que é chamada sucessão das coisas. Quer dizer, uma coisa sucedendo após a outra. O futuro. Então está aí. Por isso que uma vez projetada a flecha, que estava estacionada no presente, ela alcança o futuro longínquo, quer dizer, o futuro sempre. Nós não sabemos aonde termina o futuro, certo? Nós podemos saber que ele é incomensurável, tá? Porque depende do nosso presente. Podemos prever o futuro, sim, uma vez que ele relaciona com o presente. O futuro não é fruto do acaso. Verdade que ela ainda não existe, mas é consequência do presente. Nós podemos prevê-lo? Pode. Inclusive, o futuro é sempre predito. As previsões sempre vêm como revelações de possibilidades, para que nós não venhamos deixar acontecer no futuro. Então, meus amigos, o futuro está em minhas mãos. Está nas mãos sua. Depende de nós. Agora, colocar data limite para o dia 20 de julho de 2019, ela vai desculpar, meu amigo, é lastimável. E colocar isso na boca do Chico Xavier. Chico não falou isso. Ele falou que naquele dia, 20 de julho de 1969, certo? Aquele dia que o homem pousou na Lua e pisou pela primeira vez no Sol lunar, seria um marco para a humanidade, para um grande desenvolvimento tecnológico, científico. E que a partir dali, se o homem nesses meados de 50 anos não cometesse uma bobagem de um hecatombe nuclear, que a humanidade certamente já teria conquistado um grande progresso, que viria a partir de então, daquele momento, daquele progresso ali, muitos acontecimentos saudáveis provocados pelos próprios homens do dia a dia. Então, 50 anos não é uma predição. 50 anos que Chico falou, que se a humanidade, nesse interim, soubesse realmente pagar o preço, esse preço não é tão caro, o preço é da paz. Se o homem pudesse realmente viver a paz, esse é o preço em que eu pagaria para chegar ao momento da regeneração social. E essa regeneração, meu amigo, depende unicamente de você, de mim, de todos nós. Tá bom? Não está submetida a nenhuma farsa de data limite.
Então a data limite está em você. Depende de suas ações, do seu limite. Esse limite que você e eu deverá colocar um fim nele, do homem velho no homem novo. Então está aí. Causa, efeito, presente, futuro. O futuro é uma consequência do presente, como o efeito é consequência da causa. A causa leva o efeito remonta à causa. Então, o presente projeta o futuro. O futuro, ele remete ao presente. Então, se você quiser saber aqui qual que é o seu futuro, o nosso futuro, então volte a atenção para o presente. Porque o nosso futuro depende unicamente do presente. Mais nada. Somos causa e objeto do nosso futuro. As previsões não estão submetidas à linha do tempo, quero deixar bem claro, pois este não existe, conforme demonstrei no Livro dos Espíritos. Portanto, os acontecimentos futuros virão na medida em que eu e vocês trabalharmos para fazê-los acontecer. É lei de causa e efeito, assentada sobre o princípio da ação e reação. Por isso que a história é uma construção nossa, dia a dia, hora a hora, a todo instante, no presente momento. Então, meus amigos, estamos escrevendo a nossa história. Uma coisa é certa, esse momento da grande regeneração social, ela já possibilitou a cada um de nós começarmos a vivenciá-la. Então, depende unicamente de mim, de cada um de vocês, de todos nós, vivemos realmente esse futuro em nós mesmos. Então, a pergunta aí que eu faço a vocês todos, estudiosos da doutrina espírita, é o seguinte: eu fico com as colocações dos Espíritos contidas no Livro dos Espíritos, na pergunta 240, esposada anteriormente, e com as colocações feitas no documentário Data Limite, previsto no dia 20 de julho de 2019, eu aqui, pessoalmente, Vicente de Paula Cardoso, do CEP, eu fico com as predições contidas lá na pergunta 240 do Livro dos Espíritos. Eu fico, então, com o Livro dos Espíritos. Eu quero aqui ignorar data limite, na suposta predição de pessoas que estão pela internet querendo realmente aparecerem, querendo se projetarem, tá? Usando o nome de Chico Xavier, usando pinga-fogo e citando coisas que Chico não citou, tá bom? Então, meu amigo, convido a você, tá? Trabalhar para que sábado que vem, dia 20 de julho de 2019, seja um sábado coroado de muito êxito. Eu quero estar lá no sábado com vocês, tá? Nas condições esperançosas de trabalhar para um futuro melhor. O que eu quero poder fazer e convidar você a trabalhar para um futuro melhor. Depende de mim e de você. Então, esqueça data limite. Ignore data limite. Não vai acontecer aquilo que você está ouvindo aí pela internet. Eu sei que tem muita gente falando abobrinhas, colocando, tirando dilações, previsões, e eu estou aqui para desmistificar. Assim como não aconteceu em 2000, nem em 2012, também não acontecerá em 2019. Tá? Só Deus sabe quando vai acontecer. Esse quando dependerá de mim, de você, de toda a humanidade. Um grande abraço aqui. Eu não estou aqui colocando para descaracterizar ninguém, criticar ninguém. Eu quero aqui criticar ideias, não critico pessoas. É tanto que não citei aqui nome de pessoas que estão por aí colocando na internet, né, falando de data limite. Eu estou aqui discutindo ideias, não concordo com a ideia da data limite. Ela é desprezível de fundamentação. Então, convido a você a me ajudar a propagar essa ideia da desmistificação do dia 20 de julho de 2019. Um grande abraço, um beijão para todo mundo.